Aqui, pessoal, estou aqui com o Cleiton. Hoje a gente vai falar sobre o que é ser judaizante, né? Ele vai conseguir estar explicando para nós um pouco melhor sobre isso. Cleiton, o que é ser judaizante? Bom, antes de eu começar a explicar o que é ser judaizante, eu tenho que dizer que é um tema polêmico, né? É até engraçado, né? Mas vamos lá. Judaizante eu entendo que é um grupo ou vários grupos que tentam trazer para a nova aliança coisas da antiga aliança. Coisas como o toque do shofar, a menorá, né, aquele candelabro. Muitas igrejas têm aí evangélicas, né, a gente pode falar que nós somos evangélicos, né, com a arca da aliança dentro. Então, alguns rituais desse tipo. Né, e alguns vão até além. Né, um talit, né, aquele pano em cima, né, com o kippá também. Né, inclusive até tem um. Né, ganhou, né, numa festa que você foi, né? Então, e é isso, né? Agora, a gente pode levantar várias questões, né? Por que disso, né? Quais os interesses por trás disso, né? E qual seria o interesse desses pastores? Porque a maioria deles são pastores que querem se virar judeu da noite para o dia. Eles já vão criando isso e já vão transformando a sua igreja para que os membros ou as pessoas que frequentam aquele lugar entendam que ele é judeu. Qual é o interesse disso? Ou às vezes ele quer ser judeu, né? Acha a história, sim, à vontade, acha a história dos judeus uma história bonita, né? É bíblica, a maioria do mundo conhece através da Bíblia, né? Quem nunca também ouviu falar algo extra-bíblico sobre a lista de Schindler, né? Que é um filme aí maravilhoso que conta a história, né? Do sofrimento do povo judeu, né? E as pessoas às vezes pegam carisma. Só que isso é uma das várias motivações, né? Vai desde o amor à história, vamos dizer assim, outros porque gostam da cultura bíblica, outros às vezes também usam para ganhar dinheiro. Fácil. É polêmico, é polêmico. Bem polêmico. O que acontece? O pessoal ele chega a colocar isso para eles, um exemplo. Ele tentou virar um judeu porque ele gosta da história ou da Bíblia, só que eles ficam querendo colocar isso dentro da igreja. É esse que, ao meu ponto de vista, ao meu Claudinei ponto de vista, que eu acho errado. Porque se ele acha legal, se ele acha bonito, independente do que ele pensa, ele não tem que criar uma igreja e começar a ensinar as pessoas ou falar para as pessoas que ele é aquilo, sendo que ele não é. Então, assim, acho que foi você quis me responder, o interesse maior por isso, ou é financeiro, ou é por ego, ou... Né? Sim, bem interessante essa questão de ego também, né? Alguma coisa, a vontade dele vai estar ligada, porque se a pessoa fizer uma boa exegese do texto bíblico, tentando entender desde Gênesis, Apocalipse, a importância da teologia também, né, Claudinei? Porque sem um bom estudo, nós estamos fadados, né, a tais erros, né? Não só esse, como outras coisas também. Porque o Novo Testamento vai trazer textos dizendo que aquilo era sombras, ok? Ok, bem pontuado isso, a gente deve ver a questão do pastor que se levantou, mas também a questão do membro, ok? Vamos dizer a questão do pastor, né? O pseudo-pastor, que traz aquilo, e geralmente são muitos crentes, né? Católico, a grande maioria, né? A grande maioria. Católico, eu não vi nenhum ainda, um católico dizer, olha, eu sou judeu messiânico, né? Do nada eles aparecem com isso, né? Geralmente eu vejo... Normalmente é evangélicos. Sim. O que eu entendo, às vezes eles não pegam por pouco, pegam pelo muito. O que seria isso? Eu coisa demais a Bíblia, eu vou guardar o sábado, né? Eu vou usar o talit, eu vou usar o kippá, eu vou colocar a menorá lá dentro da igreja, eu vou colocar a arca, vou tocar shofar, eu vou ser mais santo dessa maneira. Muitos até pensam assim, né? Sem visar o dinheiro. Outros visam dinheiro mesmo, que eu sei. Sim. Agora, e é uma coisa tão simples, porque se a pessoa abraçar tudo isso, tem que abraçar também levar animais para sacrificar dentro da igreja, como era antigamente. Exatamente. Né? Então, só que assim, aí é que tá, só que eles colocam mais coisas do interesse deles. Sim. Ele não vai querer catar um animal e sacrificar lá dentro da igreja. Por quê? Porque para isso vai dar trabalho para ele, mas não, ele quer só estar ali só para aparecer, a grande maioria. Sim. A grande maioria, então, eu acho que é justo fazer a separação. Aquele que sabe que não faz isso, né, vamos dizer assim, porque sabe que vai dar trabalho, e porque sabe que não convém para ele, né, por causa do dinheiro, e aquele também, infelizmente, ele não sabe, porque tem os leigos dessa maneira, né? E nesses leigos vão criando mais leigos, né? E isso vai querendo, não vai crescendo, porque de um leigo cria outro, daquele ele já vai criar um outro, e nisso, daqui a pouco você vai ver, já tá o mundo já está entrando nisso, por causa só de tudo. A grande maioria é leigo. Grande maioria é leigo.
Mas só que por trás desse leigo sempre existiu ali um espertão que tentou tirar proveito e criou um leigo, e o leigo foi criando os outros, entendeu? Agora sim, uma outra pergunta que eu queria fazer para você. O que a Bíblia fala acerca dessas atitudes dessas pessoas? Sim, eu já vou trazer alguns versículos, Claudinei. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, apesar que eu sou entrevistado aqui, né? Mas se você me der a licença. Você já viu a Arca da Aliança como ofertório, como gasofilácio? Já. Isso porque vem bastante, aí vem o interesse financeiro. Aí o pastor, o sei lá quem, já colocou aquilo no intuito mesmo já de interesse. Ele só está faltando falar para as pessoas: ó, eu sou judeu, estou colocando aqui para vocês ofertarem aqui já para me dar dinheiro. Ele só está faltando falar isso, mas só como as pessoas estão ali pela emoção, ou porque o pastor tem um poder de, não sei se vou conseguir falar a palavra certa, um poder de persuasão muito forte, entendeu? Aí eles conseguem atrair as pessoas com isso. Uma lábia. Uma lábia muito forte, muito forte. Você tá entendendo? Sim. Agora dá pergunta. Vai responder agora ou tem mais alguma pergunta? Não é isso, né? Que o pessoal ficou a pensar. Bom, eu vou abrir aqui no celular. Tem 2 versículos muito interessantes. Olha só. Na carta de Tito, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Olha só que interessante. Eu já li muita coisa, Claudinei, e gosto até de ler sobre a cultura judaica. Mas eles, quando vão escrever uma história, eles colocam com E. Não coloca com I, com história. I, com I é história verdadeira, né? Verossímil, vamos dizer assim, né? Que tem aquela veracidade. Com E não. Com E é história fantasiosa. Eles trabalham muito em cima disso. E a Bíblia vai dizer para a gente não dar ouvido às fábulas judaicas. Né? Quer ver outro versículo interessante aqui? Isso aqui foi Jesus que disse, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quer dizer, aqueles que falavam e não faziam, né? Isso é a hipocrisia. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito quem que é? Aquele que não é judeu, que passa a ser judeu. Né? E depois de ter desfeitos, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Pesado, hein? Pesado. Não, e fica um pouquinho mais grave. Porque é o seguinte, esse aqui eram judeus de fato e faziam prosélitos. E os outros que nem são judeus e tentam fazer pseudos prosélitos. Pseudos, né? Judeus fazendo pseudos prosélitos. São filhos de quem? Ai. Doeu em mim, imagina. O que é um judeu então autêntico? Eu vou responder, mas eu lembrei de um amigo meu que falava: olha, essas coisas não se resolvem com 39 chibatadas. A gente fala assim para descontrair, mas a gente vai levando a informação certa. Bom, essa pergunta que o Claudinei está fazendo aqui é muito importante. O que seria um judeu de verdade? O que seria um judeu autêntico? Para ser um judeu, ele pode nascer em qualquer lugar, em Israel, no Brasil, na Alemanha. Né? Tem vários sobrenomes de judeus aí de toda a parte do mundo. Porém, a mãe dele tem que ser judia. Né? Nem se o pai for judeu e a mãe não for judia, não dá certo, Claudinei. Sabe, quer ver outro exemplo bíblico que vai explicar isso? Samaritanos. Samaritanos tinha como pai os judeus, né? Mas a mãe era uma de Moab, outra de outro lugar, entendeu? E deu essa separação. Então que deu uma briga tremenda, né? Entre os samaritanos e os judeus de verdade. Qual era a briga principal deles? Os judeus falavam: vocês não são judeus de verdade, porque a mãe de vocês não é judia, entendeu? E eu conheci essa história até por uma história um pouco triste. Conheci um judeu na loja dele, e eu conversando com ele ali, e ele me explicou essa questão. Ele falou: olha, Cleiton, a minha mãe, ela sofreu abuso sexual, né? Eu não conheço meu pai, ele falando isso pra mim, né? Então ele nasceu de um estupro, né? Ele falou com todas as letras isso. E ele falou: olha, então eu sou considerado judeu por parte da minha mãe. Se fosse ao contrário, não seria. Né? E já ouvi também de outros judeus falarem: olha, tem que ser a mãe judia para ser judeu. Aquela história, Claudinei, mas minha avó nasceu lá em 1700, veio vendo tataravó, sabe? Esquece. Não é judeu. Não é uma triste notícia. Não, você não é judeu. Vou fazer DNA. Amigo, pode fazer, minha amiga. Se a sua mãe não for judia, infelizmente, esquece. Não é judeu. Né? A gente sabe que é um povo escolhido, né? E interessante, Deus na história ele só teve um povo escolhido, né? Na antiga aliança eram os judeus. Na nova aliança quem é?
a igreja, aquele que aceita Jesus, né? Aquela que aceita Jesus faz parte da igreja, que é a noiva de Cristo. Olha a importância, né? A noiva de Cristo. Então, na nova aliança é dessa maneira. Deus sempre teve um povo só. Deus não muda, né, Claudinho? Então, não é porque ele tinha um povo antes, ele vai ter 2 agora, vai ter 3 depois. Não. Então, é dessa maneira. Para ser judeu, né, tem que ser filho de mãe judia, e Deus vai salvar no final muitos, né? Mas não todos, como a gente bem sabe. E assim também como nem todos cristãos, né? Sim. Deu para entender, né? Que legal que o Cleiton participou novamente aqui no canal com a gente, ensinando mais um pouco, né? Então vocês ficam com essa palavra, com esse ensinamento. E muito obrigado por ter participado. Não esqueça, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal. E não poderia deixar, né? Obrigado, Cleiton. Nada, prazer é meu. E vocês aí? Fica na paz.